Olá, queridos alunos, aqui é o professor Luiz Gustavo, do canal Quadrado Perfeito. A gente vai trocar uma ideia hoje de um conteúdo importantíssimo para o Enem, que é razão e proporção. Costumo falar para meus alunos, né, que razão e proporção não cai no Enem, não, despenca, né? Porque é um conteúdo contextualizado, que a gente pode aplicar no nosso cotidiano. Como a gente sabe, né, o Enem adora questões aplicadas ao cotidiano. Então, é um conteúdo que cai muito. E a gente vai começar esse conteúdo falando um pouquinho de razão. Então, quando eu penso em dois números ou duas grandezas, A e B, quaisquer, com B diferente de zero, então, quando eu penso nesse A e B com B diferente de zero, denominamos razão de A para B a divisão entre eles, beleza? A divisão entre A e B. Então, veja que a ordem importa. Quando eu falo a razão de A para B, eu estou pensando em A dividido por B. E é sempre bom lembrar que esse B, como eu disse anteriormente, né, ele tem que ser diferente de zero. Então, quando eu penso em razão de A para B, é A dividido por B. A e B podem ser números, simplesmente, ou grandezas, belezinha? Agora, vamos ver alguns exemplos aqui, queridos. Olha só uns exemplos aqui legais. Quando eu falo assim, a razão entre o número 120 e 180. Como é que fica aqui? Quando eu penso a razão de 120 para 180, é só pegar 120 dividido por quanto? Por 180. Toda fração pode ser simplificada dessa forma irredutível, né? Então, 120 por 180, corta os zeros, divide por 10, né? Vai dar 12 sobre 18. Dividindo por 6 aqui, simplificando por 6 os dois lados, o numerador e o denominador, a gente vai ter aqui 2/3. Então, a fração irredutível, que representa a razão entre 120 e 180, é 2/3. Outra coisa interessante que nós temos também, entre grandezas, é a velocidade, usada muito na física, né? A velocidade, quando você pensa em velocidade média, por exemplo, é a relação entre a distância total e o tempo. Então, vejam, qual que é a velocidade média aqui quando eu percorro 160 km em 4 horas? Você vai dividir uma razão, né, 160 km pelas 4 horas. 160 por 4 vai dar 40 km por hora. Essa grandeza aí é chamada velocidade, muito usada aí pelos professores de física, beleza? Então, velocidade também aí é uma razão, né? É uma grandeza que vem de uma razão da distância pelo tempo. Belezinha? Agora, queridos, vamos fazer duas questõezinhas muito interessantes. Uma da UFMG, caiu na UFMG, né? E outra que caiu na FUVEST. Olha, essa questão caiu na FMG há muito tempo atrás. Essa questão poderia ser uma questão do Enem. Ela é contextualizada, né? Ela é bacaninha, esperta. Então, vamos olhar aqui, ó. Paula comprou 2 potes de sorvete. Eu vou grifar esse 2, que ele é importante, né? Eu estou falando aí de 2 inteiros, 2 potes de sorvete. Ambos com a mesma quantidade de produto. Um dos potes continha quantidades iguais de sabores de chocolate, creme e morango. Então, já vai escrevendo aqui, ó, o primeiro pote, ele tem quantidades iguais de chocolate, creme e morango. Então, eu tenho aqui, vê se concordam comigo, 1/3 de morango, 1/3 de creme e 1/3 de chocolate. E o outro pote, né, vai ter quantidade iguais de chocolate e baunilha. Então, outro pote, o chocolate eu chamei de C, tá? O creme de CR, tá? Para diferenciar, queridos. Então, o chocolate aqui vai ser... Aqui vai ter chocolate e baunilha, então vai ter metade de chocolate e metade de baunilha, beleza? E aí ele pergunta qual que é a fração que corresponde ao chocolate no total do sorvete. Né? É correto afirmar que nessa compra a fração correspondente à quantidade de sorvete no sabor de chocolate foi de quanto? Então, o que o chocolate representa no meu total? No meu total de sorvete. Qual que é a fração correspondente de chocolate? A fração ou razão, né? Qual que é a razão entre o número de chocolate e o meu total de sorvete aqui? Olha só. Uma análise errada seria o seguinte: o aluno poderia pensar de forma errada o seguinte, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 2 chocolates aqui, vai ser 2 em 5. Não, queridos, veja, aqui, esse pedaço aqui é 1/3 do total. Esse pedaço aqui é 1/2. Então, não são pedaços iguais. Então, eu não poderia falar que eu tenho 2 em 5. São pedaços diferentes do total. Então, essa aqui não pode ser, beleza? Bacana. Agora, olha
outra história aqui. Eu tenho 1/3 aqui de chocolate, eu tenho 1/2 de chocolate. Então, o chocolate, eu posso somar essas frações aí. Eu posso pensar assim, ó, 1/3 de chocolate mais 1/2 de chocolate. Meus queridos, o MMC aqui de 3 e 2 vai dar igual a 6. 6 por 3 é 2, vezes 1 dá 2, mais 6 por 2 é 3, vezes 1 dá 3. Eu tenho 5/6 de chocolate. Mas, queridos, eu não tenho 5/6 de um inteiro, não. Eu tenho 5/6 de 2 inteiros. Essa fração aqui de chocolate, eu quero saber o quanto que ela representa no total de sorvete que eu tenho. Então, para eu saber quanto que 5/6 representa nesse total, eu tenho que pegar 5/6 e dividir pelos 2 inteiros. Não é 5/6 de um inteiro. 5/6 de um inteiro, olha só para vocês verem. 5/6 de um inteiro, eu pego aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aqui, ó. É quase tudo, concorda? Isso aqui é 5/6 de um inteiro. Só que eu não tenho 5/6 em um inteiro só. Eu tenho 5/6 em 2 inteiros. Então, para descobrir qual que é a fração correspondente ao chocolate, eu tenho que dividir 5/6 por quanto? Por 2. Que vai dar 5/6 vezes 1/2. Que vai dar igual a 5/12. Aí você fala assim, professor, pegadinha, hein, velho? Eu ia marcar 5/6 na prova, eu ia errar essa questão. Olha que tristeza, querido. A resposta é 5/12. Mas aí, eu tô aqui, velho, para facilitar a sua vida, não para dificultar. Eu tenho um jeito mais simples de fazer isso. A gente vai jogar valores. Posso, professor? Posso jogar valores? Pode, desde que você mantenha a proporção. Então, olha um jeito mais fácil de fazer essa questão. Viaja com o professor na ideia aqui, ó. Pense que você é um cavaleiro do zodíaco, eleve seu cosmo, né, até alcançar o 7º sentido. Guerreiro de Atena. Então vamos lá, hein? Vem comigo, olha só. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou pensar aqui, ó. Deixa eu até fazer mais pra cá, rapidinho, ó. O primeiro pote é dividido em 3 pedaços, né? Chocolate, chocolate, morango e creme. Pus o chocolate em cima agora, tá? O chocolate está aqui. E aí, o segundo pote é dividido em 2 partes iguais. Então, aqui eu tenho o segundo pote com chocolate e baunilha. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu não dividi aqui em 3 pedaços e aqui em 2 pedaços? Pensa no número que é múltiplo de 3 e de 2. Eu vou pensar no 6. O 6 é o mais fácil. Imagina, então, você pode jogar valores, não pode? Ó, você vai falar o seguinte. Eu tenho 6 litros de sorvete e 6 litros de sorvete. Então, no chocolate, se aqui é 6 litros, eu tenho 2 litros de chocolate, 2 de morango e 2 de creme. Aqui eu vou colocar creme para diferenciar. E aqui, ó, eu tenho 2 litros de chocolate, 3 litros de chocolate, né? Porque agora é só 2 pedaços. 3 litros de chocolate e 3 litros de baunilha. Então, o chocolate é 5 litros, um total de quanto? Um total de 12 litros. Então, a razão entre chocolate e total já vai dar 5/12. Então, quando você joga o valor, meus queridos, fica mais fácil, concorda comigo? Aí o aluno fala assim, não, professor, fica inseguro, eu posso sempre jogar valor? Quando ele não te dá total nenhum, ele só fala, tem um total igual aqui. E você mantém a proporção. Veja, o que importa nessa questão da UFMG aí é a proporção. Eu mantive a proporção. O primeiro vai ser 1/3 para cada sabor, o segundo vai ser metade para cada sabor. Então, eu poderia colocar 6 litros, 12 litros, 24 litros. Agora eu só peço uma coisa, gente. Coloca um número que é divisível por 2 e 3. Imagina, o aluno, né, tem aluno que é doido, né? Tem aluno que fala assim, eu vou colocar 31 litros. Eita ferro, hein, Kevin? Parabéns para você. Hoje não é seu aniversário, mas você está de parabéns, velho. Não, velho, não pode colocar... Não é que não pode, né? Poder até pode. Mas 31 litros, meus queridos, você vai dividir por 3, velho. Vai dar um número picado. Por 2 vai dar picado. Você vai ficar trabalhando com o número decimal, velho. Então, quer dizer, coloca um número que é divisível, né? Seja esperto. Eu não vou complicar minha vida, né? Eu não vou ser sabotador de mim mesmo, né? Tipo assim, sou mal, vou sabotar eu mesmo na prova do Enem, né, velho? Porra, não pode, desculpa a palavra. Então, queridos, olha só. Vamos para a segunda questão aqui de razão. Olha só, essa questão caiu na FUVEST, ela é antiga.
clichêzona, né? Todo professor acaba dando ela aí, mas ela é muito legal. Ela mostra dois triângulos, desculpa, 4 quadrados, né? Dentro do retângulo. Então tem um retângulo de lado A e B, e ela é composta por esse retângulo é composto por 4 quadrados. Sendo assim, determine a razão do lado A para o lado B. Eu quero saber quanto que dá A dividido por B. E a resposta, a gente dá uma fração, dá um número, tá? Então, o que eu faço aqui? Tá vendo esse quadradinho aqui, gente? Se esse pequenininho aqui é um quadrado, eu vou chamar aqui o lado de x. Todos os lados são iguais, não são? Olha que legal. Se os lados são iguais, esse quadrado aqui também tem lado x, aqui, ó, porque tem esse lado comum. Então, aqui é x. Agora, queridos, vou até pegar de outra cor aqui, ó. Pega o laranjão aqui, ó. Olha esse quadrado laranja aqui, ó, o médio. Qual que é o tamanho do lado aí? Esse lado aqui, ó, já deu 2x, x mais x. Então, esse quadrado tem lado quanto? 2x, ó. 2x, 2x, 2x. Agora, meus amores, olha esse quadrado, o quadrado maiorzão aqui, ó. Esse quadrado aqui, ó. Esse lado aqui, ó, é 3x. Então, aqui também vai ser 3x. Concorda? O lado aqui é 3x, aqui é 3x e aqui é 3x. Então, quadradinhos pequenos tinham lado x, quadrado médio tinha lado 2x e quadrado grande tinha lado 3x. Observa, meus amores. Viaja com o professor na ideia. O lado A, então, é igual a 5x. O lado B é igual a 3x. Qual que é a razão de A para B? A razão de A para B é só pegar o 5x dividido por 3x. Meus amores, eu vou cortar o x com o x aqui, a razão dá igual a 5/3, beleza? Essa era a razão entre eles. Aí o cara fala, professor, difícil essa questão, né? Eu tinha que pensar em começar lá do quadrado pequeno, é isso. Porque quando eu começo do quadrado pequeno e dou o nome para ele de x, aqui o lado dele valendo x, eu consigo achar o lado do outro quadrado. Aí consigo achar do quadrado médio e do quadrado grande. Era por tentativa mesmo, né? Você vai testando. Belezinha? Saúde aí para nós. Agora, olha só para vocês verem, queridos. Quando eu tenho aqui, eu falei da escala, ó, falei da razão, né? E até falei de velocidade, né? Que é uma razão interessante, que é muito usada na física. Agora, uma razão muito famosa, que cai muito no Enem, é a escala. Ok? E o que é a escala? É uma razão entre a distância no mapa. Eu até coloquei mapa aqui, gente, porque aparece muito mapa. Mas não precisa ser só no mapa, não. Pode ser a distância no mapa, pode ser a distância no projeto. É a distância, geralmente, do desenho, tá? Eu falo mapa aqui porque o mapa aparece muito, mas é a distância no desenho. E a distância real. É a razão entre a distância do desenho e a distância real. E sempre essa escala é uma medida, eu vou colocar aqui, ó, uma medida linear. Ela sempre fala da distância, do comprimento, da distância em linha reta, né, que você tem no mapa, comparado com essa distância em linha reta, essa distância linear que você tem real. Então, a escala é dado pela distância no mapa, Dzinho, que eu vou chamar de Dzinho, tá? Pela distância real, Dzão. Bacana? Então, se você tem aqui uma cidade A, uma cidade B, então nós pensamos aqui, ó, da distância, o Dzinho vai ser a distância em linha reta de A para B. E o Dzão vai ser a distância real entre essa cidade. Repara que sempre a escala é medida linear. Ela tem a ver com o quê? Com comprimento. A escala não me fala, a priori, né? Quando fala da escala normal, quando está em escala lá no Enem, ela não me fala de área, ela não me fala de volume. É uma medida entre grandezas lineares. A distância linear no mapa, a distância linear no real, beleza? Então, por exemplo, quando eu falo que é uma escala de 1 para 10 mil, o que significa isso? Significa que cada 1 centímetro. E as escalas geralmente são dadas em centímetros. Nas grandezas, as escalas vão estar em centímetros, na verdade, né? Cada grandeza, né? Porque a escala em si não tem unidade. Mas quando você pensa em cada grandeza, a gente vai pensar nela em centímetros, geralmente. Então, quando eu falo uma grandeza de 1 para 10 mil, eu falo que 1 centímetro do mapa, ou no projeto, ou no desenho, corresponde
a 10.000 centímetros real. Bacana? Então, escala é isso, é a relação entre duas grandezas. E, geralmente, cada grandeza aí é dada em centímetros, beleza? Fora o contrário, aí eles têm que avisar. Agora, vamos ver, então, já começar aqui com o exemplo do Enem, um exemplo que caiu no Enem há um tempo atrás aí. Olha só, essa questão falava o seguinte, deixa eu pegar meu pincel aqui colorido, bonitinho para vocês. Falava assim, ó, sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Então, olha só, a distância em linha reta do A, distância linear aqui, do A até o B, a distância real, que eu vou chamar de Dzão, é de 2.000 quilômetros. E a distância no mapa, né? E a distância em linha reta entre esses dois no mapa é de 8 centímetros, meus amados. Então, a distância aqui do mapa é de 8 centímetros. E aí, a gente quer saber qual que é a escala utilizada nesse mapa. Então, ora, escala, eu vou deixar aqui a fórmula, ó, é a distância no mapa pela distância real. Dzinho sobre Dzão. Agora, veja, queridos, essa distância aqui no mapa está em centímetros e o Dzão aqui está em quilômetros. Como é que eu transformo esse Dzão aqui, ó, a distância real, em centímetros? Vamos lembrar, queridos, quando eu penso aqui no quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, quando eu vou aqui, vou pegar uma corzinha aqui diferente, vou pegar uma marronzinha aqui, ó. Quando eu vou daqui do maior para o menor, igual 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, do maior para o menor, você multiplica por 10. Multiplica por 10, multiplica por 10, multiplica por 10. Aqui também multiplica por 10. E assim vai passando do maior para o menor. E quando você quer passar do menor para o maior, você divide por 10. Divide por 10 igual centímetro para metro. Quando eu tenho 100 centímetros, eu tenho 1 metro. Então, para passar de centímetro para metro, eu tenho que dividir por 100. Então, eu vou dividindo aqui por 10, do menor para o maior. E aqui dividido por 10. Então, se eu quero passar de quilômetro para centímetro, eu tenho que multiplicar por 10 5 vezes. É a mesma coisa de acrescentar 4 zeros. Então, o Dzão aqui, ó, passando ele já para centímetro, ele vai ser o quê, queridos? Minha caneta aqui, cadê ela? Não sei onde ela foi parar. Ah, achei aqui. O Dzão aqui, já transformando ela em centímetros, é o quê? É você pegar os 2.000 quilômetros e para passar para centímetros, é colocar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Aqui está em centímetros. Vamos colocar os zeros aqui, ó, para ver esse número aqui, ó. 1.000 milhões, 200 milhões aqui, ó. Então, a distância em centímetro é 200 milhões de centímetros. E a distância no mapa é de 8 centímetros. Simplificando, né? Dá para dividir embaixo e em cima por 8, para simplificar essa escala. A escala geralmente é 1 sobre alguma coisa. Então, eu vou dividir aqui por 8, vai dar 1. Gente, pega o 200 aqui, ó. Pega o 200 e divide por 8. Dá para dividir os dois por 8. 200 por 8 dá 25, então dá 25. E vai dar quantos zeros aqui? Vai sobrar quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a nossa escala é de 1 em 25 milhões. Letra E de escola. Beleza? Então, toma cuidado aí com a transformação de unidade. Faz bonitinho, conta os zeros direitinho. Alguns alunos falaram, professor, podia usar potência de 10? Podia, mas eu só não usei porque eu vi que o Enem deixou os zeros aqui. Ele podia ter colocado, né? Colocado assim, 1 sobre 25 vezes 10 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso. Mas ele não colocou. Ele deixou a escala com os zeros. Então, por isso que eu não usei potência de 10, beleza? Mas você sempre pode usar potência de 10. Bacaninha, queridos? Espero que sim. Agora, vamos para o próximo slide aqui. Olha esse slide, ainda está tratando de escala, que ele fala da área. Olha só que doideira, queridos. Ele fala o seguinte, ó. Um arquiteto está projetando uma mesa retangular. Então, está aqui a mesa retangular. E a área dessa mesa é 12 centímetros quadrados.
Então, ele fala assim, ó, a área é igual a 12 centímetros quadrados. Meus queridos, se a área é 12 centímetros quadrados, se a escala utilizada, então ele dá a escala normal, 1 sobre 200. Qual é a área dessa mesa? Meus amores, pelo amor de Deus, escala. Quando vem escala assim, a gente falou que escala é uma medida o quê? Linear. Ela é uma medida de comprimento. É a distância do mapa pela distância real. Tudo em linha reta. Então, escala não é uma medida de área. Eu não posso usar a escala, dada aí pelo Enem, para falar de área. Então, como é que eu transformo uma escala linear do mapa aí, do desenho, né, em uma escala de área? Lembra para mim, queridos, que o comprimento é uma medida unidimensional, tem uma dimensão. A área é bidimensional. Então, se essa escala aqui, de 1 para 200, está falando que cada 1 centímetro do desenho vai ser igual a 200 centímetros no real. Então, a escala de área, para eu achar a escala de área, eu tenho que fazer o seguinte, deixa eu só... A escala de área, eu vou ter que pegar a escala normal e elevar ao quadrado. E quando for uma escala de volume, queridos, eu elevo ao cubo. Então, eu vou pegar a escala de área, vai ser 1 sobre 200 ao quadrado. Vai dar 1 sobre... Quando eu pegar 200 aqui ao quadrado, vai dar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. E 2 ao quadrado é 4. 1 sobre 40 mil. O que essa escala quer dizer? Que cada 1 centímetro quadrado corresponde a 40 mil centímetros quadrados. Cada 1 centímetro quadrado do desenho corresponde a 40 mil centímetros quadrados do mapa. Opa, volta que o professor falou tudo errado. Cada 1 centímetro quadrado do desenho corresponde a 40 mil centímetros quadrados reais. Então, agora, essa escala é uma escala de área, belezinha? Então, agora eu posso fazer, ó. Eu tenho 12 mil centímetros quadrados, é a escala do mapa, do desenho. Qual que é a escala real? Então, a distância, a área real, né? Eu vou chamar aqui de área real, vai ser o quê? É só eu pegar os 12 e multiplicar por 40 mil. Então, 12 vezes 40 mil, 40 vezes 12 dá 48, né? Vai dar igual a 48, 1, 2, 3, 4. Então, a área real é 48 mil centímetros quadrados. Só lembrando, queridos, quando eu estou em centímetros quadrados, e a transformação vai de 100 em 100, né? Tem centímetro quadrado, decímetro quadrado, metro quadrado. Meus amores, passar daqui para cá, ó, divido por 100, divido por 100. Então, a área, parece um valor absurdo, né? Mas não é não. Se você pensar na área real, a área real aí, dividindo por 100 duas vezes, 4 casas, né? Vai dar igual a 48 metros quadrados. Bacaninha, queridos? Espero aí que tenham entendido direitinho a questão aí envolvendo área. Quando a questão envolver volume, gente, é só pegar a escala e elevar ao cubo. Beleza? Pensa que a escala é sempre linear. Se eu quiser pensar em área, eu elevo ao quadrado. Se eu quiser pensar em volume, eu elevo ao cubo. Bacana? Um pouquinho de água aqui para melhorar a voz, né? Vamos lá. Agora, meus amores, olha a próxima matéria que eu vou dizer aqui agora, eu vou falar aqui um pouquinho, eu vou falar de proporção. O que é proporção? A gente fala que proporção é a igualdade de duas razões. Então, quando eu tenho duas razões, A sobre B e C sobre D, sempre pensando, né? Perdoe o preciosismo, mas é importante, sempre pensando nesse B diferente de zero, nesse D diferente de zero. Então, quando eu falo de A dividido por B e C dividido por D, essa proporção aqui é a igualdade de duas razões. E ela pode ser resolvida multiplicando cruzado aqui, ó. A vezes D, o produto dos meios, é igual ao produto dos extremos. A vezes D é igual a B vezes C. A vezes D é igual a B vezes C. Olha só, vamos ver um exemplo aqui, ó. 2x sobre 5 é igual a 3x mais 1 sobre 3. Qual que é o valor de x aqui? É uma questãozinha fácil para a gente começar a ver essa proporção. Então, a proporção aqui eu posso multiplicar cruzado, não posso? Então, eu vou resolver do seguinte, ó. Vai ficar 15x, 5 multiplicando aqui, ó, 15x mais 5
2 vezes 3 é igual a 6x. Então, aqui vai dar 9x, passando 6 para cá, igual a menos 5. O x, 9x igual a menos 5, não sei por que eu repeti. O x vai dar igual a menos 5 dividido por quanto? Por 9. É o valor de x nessa questão. Bacana, queridos? Esse é o valor de x. Então, razão, proporção é igualdade de duas razões. Quando eu começo a ver razão, gente, a gente vai pensar em o que são grandezas diretamente proporcionais, o que são grandezas inversamente proporcionais. Grandezas é tudo que pode ser medido aí, né? Então, velocidade, distância, tempo, tudo isso é grandeza. E quando que uma grandeza vai ser denominada diretamente proporcional? Então, aqui, ó, duas grandezas são diretamente proporcionais, né? A comparação entre duas grandezas são diretamente proporcionais. Se à medida que uma grandeza aumenta ou diminui, a outra aumenta ou diminui na mesma proporção. Então, olha só, um exemplo legal de grandezas diretamente proporcionais é a distância e o tempo. Olha só, à medida que a distância, o tempo foi aumentando, a distância aumenta, vamos supor. Em 1 hora, você percorre uma distância de 100 km. Em 2 horas, 200 km. Em 3 horas, 300 km. Em 4 horas, 400. À medida que você dobra a distância, o tempo, desculpa, você dobra a distância. À medida que você triplica o tempo, você triplica a distância. Por isso que ele fala, ó, uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. O que é aumentar na mesma proporção? Tipo, uma dobra, a outra dobra. Uma triplica, a outra triplica. Se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. O que é isso, professor? Diminuir na mesma proporção. Por exemplo, se uma cai pela metade, a outra cai pela metade. Né? Quando eu tenho aqui 4 horas, pensando aqui nas 4 horas, eu vou percorrer 400 quilômetros. Se eu penso em 2 horas, eu vou percorrer 200 quilômetros. Se o tempo caiu pela metade, logicamente a distância cai pela metade. Então, grandezas diretamente proporcionais é à medida que uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Ou à medida que uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Então, veja o seguinte, queridos. Olha que coisa legal. Quando eu pego a velocidade, a distância sobre o tempo, eu pego aqui, ó, distância sobre o tempo. Eu vou pegar aqui 100 km em 1 hora, que vai ser a mesma coisa que 200 km em 2 horas, que vai ser a mesma coisa que 300 em 3 horas, que vai ser a mesma coisa que 400 em 4 horas. Amores da minha vida, quando as grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante. Guarda isso para mim. Grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre elas é sempre constante. Isso aqui é igual a uma constante K. No caso aqui, a nossa constante é quanto? A nossa constante é 100. Beleza? Imagina que você está no Enem lá e ele te dá uma tabela. Está lá na prova do Enem, está lá bem de bobs e sai uma tabela assim, ó. A e B. Aí está aqui 10. E aqui 50. Aí aqui está 20. E aqui está 100. Aqui está 30. E aqui está 150. Será que essas grandezas são diretamente proporcionais? Será que eu posso falar que A e B são grandezas diretamente proporcionais? Divide aqui, ó, 10 por 50. É igual a 20 sobre 100. Será que vai dar igual mesmo? Será que vai? Vamos testar, ó. Mas olha só. Aqui dá 1/5. Esse 20 sobre 100 também é a mesma coisa que 1/5 aqui, ó. Cortando, 1/5. E 30 sobre 15 é a mesma coisa de 1/5 também. Então, todo mundo aqui dá uma constante igual a quanto? A 1/5. Então, essas grandezas são o quê? Diretamente proporcional. Imagina, questãozinha fácil do Enem. Ele dá várias tabelas e pergunta qual delas é diretamente proporcional. Você divide. Qual que der todas as razões iguais, né, com a mesma constante de proporcionalidade, você fala que é diretamente proporcional. Esse K aqui é chamado constante de proporcionalidade, tá? Proporcionalidade. Belezinha até aqui? Então, grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas é uma constante. Agora, viaja aqui com o prof. Para tudo que você está fazendo, velho. E presta muita atenção.
Você, cavaleiro de Atena, eleve o cosmo do seu coração até o máximo para pensar nessa questãozinha aqui junto com o prof. Pense aí que você é um chakra de virgem, né? Cavaleiro forte aí dos cavaleiros zodíacos. Eleve o cosmo do seu coração até o máximo para entender isso aqui. Se duas grandezas A e B são diretamente proporcionais, podemos dizer o seguinte, ó. Quando A e B são diretamente proporcionais, queridos, eu uso esse símbolo aqui, ó. A proporcional a B. Mas aí a gente viu, lá no probleminha que a gente fez, né? A gente viu aqui nessa questão, que toda vez que é diretamente, a razão é constante. Então, eu posso falar que A dividido por B é igual a uma constante. Então, essa proporção aqui, que não é conta por enquanto, não é uma igualdade, para eu transformar numa igualdade, eu posso falar assim, ó. Ah, pera aí, rapidinho. Vou pegar a espessura certa aqui, né? Então. Opa, nada disso. Pera aí, deixa eu só apagar meu A aqui. Então, se A é proporcional a B, você vai ter a obrigação de saber que A dividido por B é igual a uma constante. Beleza, meus queridos? A dividido por B é igual a uma constante. Então, isso aqui é importante. Toda vez que as grandezas são diretamente proporcionais, A dividido por B é igual a uma constante. Queridos alunos, se A dividido por B é igual a uma constante, eu posso dizer aqui, ó, que A é igual a uma constante vezes B. Então, eu preciso que vocês sempre saibam isso aqui, ó. A proporcional a B quer dizer que A dividido por B é sempre uma constante. E passando B para o outro lado, quer dizer que A é igual a uma constante vezes B. Veja que aqui, se eu quiser relacionar a grandeza A com a grandeza B, se eu tenho aqui uma grandeza A com uma grandeza B, sempre que eles são diretamente proporcionais, vou pensar nessa grandeza aí, à medida que o A é proporcional a B. Então, a reta, a relação entre elas, vai dar um gráfico que é uma reta aqui, ó. Então, quando as grandezas são diretamente proporcionais, o gráfico entre essas grandezas é uma o quê? É uma reta. Beleza? Então, duas coisas. Se as grandezas são diretamente proporcionais, A sobre B é igual a uma constante, eu vou ter uma função, tipo uma função linear de primeiro grau, não é? A é igual a K vezes B. Então, a gente pensa que a relação entre A e B vai dar um gráfico linear que vai ser uma reta. Belezinha? Esse é o gráfico de grandezas diretamente proporcionais. Tá? Se duas grandezas são diretamente proporcionais, o gráfico que representa a relação entre elas é uma reta. Uma reta. Bacana, queridos? Beleza. Agora, olha o que a gente tem aqui no próximo slide. Olha o exercício tipo Enem. Olha essa questão aqui para você montar a fórmula. O Enem adora que você monte fórmula. Então, vamos ver aqui, hein? Seja R uma grandeza diretamente proporcional a S e K uma constante de proporcionalidade. Então, R é uma grandeza proporcional a S. R é proporcional a S. E K uma constante de proporcionalidade. Determine uma equação que determine, né? Ficou ruim aqui, né? Determine uma equação que determine, que relacione, vou mudar aqui o português, tá, gente? Que relacione R em função de SK. Então, eu quero fazer uma fórmula de R em função de SK. Amores da minha vida, para e pensa com o professor. O R é proporcional a S. E a constante que ele quer que eu use é o K. Então, se R é proporcional com S, eu posso falar que R dividido por S é igual a uma constante. Se eu quero uma fórmula em R em função das outras, eu posso falar então que R é igual a S vezes K. Beleza? Essa é a fórmula que relaciona S com K. São grandezas diretamente proporcionais. O Enem pede só a fórmula, professor? Pede, querido aluno. O Enem pede só a fórmula. Então, você vê aí que R é igual a S sobre K. Bacaninha, queridos? De boa? Tranquilo aí? De boas na lagoa? Agora, olha só. Vamos falar um pouquinho de grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais? Aí eu falo o seguinte, olha só, viaja com o professor aqui.
se duas grandezas são inversamente proporcionais, se à medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui na proporção inversa. Ou à medida que a outra diminui, a outra aumenta na proporção inversa. Como assim, queridos? Olha só, vamos ver aqui bem de leve. Se eu penso na velocidade com relação ao tempo, se a velocidade cai pela metade, então aqui a velocidade caiu pela metade, não foi? Ó? Eu dividi a velocidade por 2, dividido por 2. Se eu dividir ela por 2, o tempo multiplica por 2. Então, se eu vou aqui, se a velocidade cai pela metade, o tempo multiplica por 2. Se a velocidade cai um quarto dela, né, é dividido por 4 ou multiplicado por um quarto, o tempo vai ser multiplicado por quanto? Por 4. Concordam comigo? Então aqui, ó, o tempo aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Nesse caso aqui, né? Quando eu tenho 2 aqui, quando eu tinha 200 e dividi por 4, chegou no 50. Agora, quando eu divido aqui o 2, então aqui eu tenho que multiplicar por 4, que vai dar 8. Então, grandezas inversamente, à medida que uma aumenta, a outra diminui na proporção inversa. Igual aqui. O tempo eu multipliquei por 4, foi 8 horas agora. Se eu estou demorando 8 horas, é porque a velocidade caiu. Eu fui dividido por 4. A velocidade agora é de 50 km por hora. Beleza? Então, à medida que uma aumenta, a outra vai diminuir na proporção inversa. Belezinha? Tranquilo? Então, velocidade e tempo é uma ótima relação de grandezas inversamente proporcionais. Agora, repara, queridos, quando eu penso no 200 e no 2 aqui, ó, veja, se eu pegar 200 vezes 2, o produto entre eles é a mesma coisa que o produto entre 100 vezes 4, que é a mesma coisa que 80 vezes 5, que é a mesma coisa que 50 vezes 8. Então, quando as grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante. Olha que doido, velho. Quando era diretamente, a razão entre elas era constante. Aqui, queridos, não adianta ver razão, não. Aqui tem que ver o produto. Se o produto é constante, eles são inversamente proporcionais aqui, ó. Se o produto é uma constante K, que no nosso caso aqui é 400, eles são inversamente proporcionais. Imagina que você está lá na prova do Enem. Olha só, está lá na prova do Enem. Aí você tem isso aqui, ó. 80 e 20. 40. Aí, de repente, você vai lá e pega aqui 160 e 20. Aí depois, você vai lá, pega 320 e 10. Olha só, a razão, se você for pensar bem, olha só. Quando esse foi aumentando, foi multiplicando por 2, esse aqui foi dividindo, né? Então, você pega o produto de 80 vezes 40, é o mesmo produto de 160 vezes 20. Que é o mesmo produto de 320 vezes 10. Que vai dar uma constante que é quanto? 3.200. Então, quando o produto é igual entre as razões, entre as grandezas, quer dizer que A e B são inversamente proporcionais. Tá? Então, se A e B são inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante. Meus queridos, o que eu tenho que saber para tudo agora de novo? Quando eu tenho A e B, grandezas inversamente proporcionais, amores da minha vida, se A e B são inversamente proporcionais, eu posso dizer, meus queridos, que A é proporcional ao inverso de B. Mas isso aqui não era para diretamente? Não, mas eu estou falando que A é proporcional ao inverso de B. Ora, quando eles são inversamente proporcionais, eu posso falar que A vezes B, a gente viu ali, né? Que o produto A vezes B é igual a uma o quê? Constante. Então, quando é inversamente, o produto entre eles é uma constante. Significa, então, que o A é K sobre B. Esse tipo de função aqui, gente, quando eu tenho A igual a K sobre B, vai dar uma chamada hipérbole. E olha como é que é.
À medida que você tem um A aqui, ó, à medida que você vai aumentando, diminuindo o A, o B vai aumentando, concorda? Então, você está aqui no A, grandão. Quando você diminui o A, o B vai aumentando. Então, a relação de inversamente proporcional vai me dar um gráfico que é uma o quê? Hipérbole. Já caiu no Enem isso. Ele deu duas grandezas inversamente proporcionais e perguntou: o gráfico dessas grandezas é o quê? É uma reta, uma parábola? Não. Quando é inversamente, esse gráfico aqui é uma o quê? É uma hipérbole, ok? E sempre tangencia aqui o eixo Y, que está representado pela grandeza A, e o eixo X, representado pela grandeza B. Então, grandezas inversamente proporcionais, a relação entre elas forma um gráfico que é uma hipérbole. Beleza, queridos? Bacana. Agora, meus amores, olha o exercíciozinho tipo Enem, para a gente aqui fazer. Veja para você ver. Seja R uma grandeza inversamente proporcional ao quadrado de S. Então, R é uma grandeza inversamente proporcional. Eu ainda compliquei aqui, ó, ao quadrado de S. Ao quadrado de S. E K, uma constante de proporcionalidade. Determine uma equação que determine R em função de SK. Eu estou muito... Meu português aqui está me incomodando, gente. Desculpa. Ficou ruim o português aqui, não ficou? Eu vou consertar aqui. Determine uma equação que relacione R, né? Fica melhor, né? Fica mais bonito. Que relacione R em função de SK. Queridos, olha só. O K é uma constante. Eu quero relacionar R em função de SK. Aí eu sei que o R é inversamente proporcional ao quadrado de S. Então, R, olha só, queridos, o R é inversamente proporcional ao quadrado de S. Então, se é inversamente, ó eu errando aqui já, ó. Se é inversamente, eu vou falar que R é proporcional ao inverso de S. Só que não é só de S, do quadrado de S. Então, R é proporcional ao inverso do quadrado de S. Então, você escreve assim, ó. R é proporcional ao inverso do quadrado de S. Se isso acontece, são inversamente proporcionais, o que acontece aqui, queridos? Você pode falar, então, que R vezes o quadrado de S, o produto deles é uma o quê? É uma constante. Então, se você quer a fórmula, é só passar para o outro lado aqui, ó. R é igual a K sobre S ao quadrado, tá? Essa é a fórmula que relaciona o R com S. O Enem adora mandar você fazer fórmula. Então, treina essa. Tenta fazer sozinho você a fórmula aqui, usando a relação de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Bacaninha, queridos? Então, boa coisa. Agora, queridos, olha a questãozinha que mistura, né, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Veja só essa questão aqui, ó. Seja R uma grandeza inversamente proporcional ao cubo de S. Então, aqui, ó. O R é inversamente proporcional ao cubo de S. O R é inversamente proporcional ao cubo de S. E é diretamente proporcional ao quadrado de T. Então, o R também é diretamente proporcional ao quadrado de T. Eu posso jogar isso aqui tudo numa equação só. A gente pode pensar numa equação só. Então, o R, se ele é inversamente proporcional a S3 e o R é diretamente a T ao quadrado, eu posso falar que R vai ser igual a uma constante. O S3 vai estar aqui, concorda comigo? E o T2 vai estar, porque é diretamente, vai estar aqui em cima. Então, S é igual a K vezes T2 sobre S3, beleza? Então, a fórmula é isso aqui, ó. R é igual a constante vezes T2. Então, R proporcional a T2 e inversamente proporcional ao cubo de S, a S3. Bacaninha? Então, R é igual a KT2 vezes S3. Só deixando claro, olha só. Se o R é proporcional a um S3, é proporcional ao inverso de S3, quer dizer que o R vezes S3 é igual a uma constante. Quer dizer que o R é igual a uma constante sobre S3.
Mas esse mesmo R é proporcional a t ao quadrado. Então, R é igual a t ao quadrado vezes uma constante. Eu vou chamar essa constante de 1, constante de 2. Mas como tudo é constante, eu posso usar uma constante só. Então, eu posso falar que R é proporcional a T2 e inversamente proporcional a S3. Bacana? É assim que a gente faz a fórmula quando tem grandezas diretamente e inversamente ao mesmo tempo. Agora, queridos, eu vou usar essa relação de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais para a gente pensar em exemplos de divisão proporcional, de herança, de dinheiro, de outras coisinhas aí que eu quero dividir de parte proporcional. Olha só. Uma sociedade, isso caiu no ano passado, caiu bastante, tá? Uma sociedade apresentou um lucro de 290 mil, sabendo que o primeiro sócio ficou na empresa durante 10 meses, o segundo sócio ficou durante 7 meses e o terceiro durante 12 meses, qual é a parte de cada um no lucro da empresa? Gente, aqui a ideia é o seguinte, eu quero que o sócio que ficou mais tempo na empresa, né, que investiu mais tempo, mais trabalho, ganhe mais. Então, eu quero que esse dinheiro seja dividido entre os três, só que não é uma divisão simples. Eu quero que seja dividido em partes proporcionais ao tempo que eles ficaram na empresa. O primeiro sócio ficou 10 meses, o segundo ficou 7 meses, né? E o terceiro 12 meses. Então, vamos pensar o seguinte. Cada sócio vai ganhar um pedacinho disso aqui, não vai? Então, vamos falar, ó, o primeiro sócio ganha uma quantidade A, o segundo ganha uma quantidade B e o terceiro ganha uma quantidade C. Então, A mais B mais C, os três juntos vão ganhar 290 mil. Agora, viaja na ideia comigo, Cavaleiro de Atena. Olha só. O primeiro sócio, ele ficou 7 meses. Então, o que o primeiro sócio ficou 10 meses, desculpa. O que o primeiro sócio vai ganhar tem que ser proporcional ao tempo que ele ficou. Então, A é proporcional a 10. O B tem que ser proporcional a 7. E o C tem que ser proporcional a quanto? A 12. Então, queridos, quando as grandezas são proporcionais, quer dizer que A dividido por 10, a razão entre eles é constante. A sobre 10 vai ser igual a B sobre 7, vai ser igual a C sobre 12. Essa razão vai ser uma constante que eu vou chamar de K. Bacana, queridos? Então, sempre que as grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é uma constante, eu posso chamar de K. Aí o cara fala assim, professor do céu, misericórdia, eu tenho 4 incógnitas, velho, isso aí eu nunca vou acertar. Velho, vai sim, porque o K vai salvar a sua vida, velho. A constante de proporcionalidade vai salvar a sua vida. Veja, eu posso falar aqui que A sobre 10 é igual a constante, não é? Então, eu posso falar aqui que A sobre 10 é igual a constante. Então, eu vou falar aqui, ó, A sobre 10 é igual a K. Então, aqui vai sair que A é 10K. De maneira análoga, eu posso falar também que B sobre 7 dá uma constante. Então, B é igual a 7K. E, por fim, eu posso falar que C sobre 12 é igual a uma constante. Então, C é igual a 12K. Queridos aluninhos, vejam. 10K mais 7K. Ah, desculpa, o professor foi rápido, precipitado aí, né? Primeiro caso, o professor indo rápido desse jeito. Perdoe, professor. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma relação em que A, B e C estão sendo ditos em função de K, né? A é 10K, B é 7K e C é 12K. Mas eu sei que A mais B mais C é igual a 290 mil. Então, queridos, pira o cabeção aqui. Quer dizer que 10K mais 7K mais 12K tem que dar igual a 290 mil. 10K mais 7K mais 12K dá 29K igual a 29 mil. 290 mil, desculpa. K vai ser igual a 290 mil dividido por 29. Amores meus, quando eu dividir aqui, 290 mil por 29, vai dar igual a 10 mil.
Belezinha? Então, o que eu quero dizer, então? Que se o K é 10 mil, a constante é 10 mil, o A, eu vou até colocar de cor diferente aqui, ó. O A é 10 vezes K. Então, o A aqui vai ser quanto, meus amores? O A vai ser 10 vezes 10 mil. Vai dar 100 mil. Então, o cara que ficou 10 anos ganhou 100 mil. O cara que ficou 7 anos ganhou o quê? 70 mil. E o cara que ganhou 12 anos, ficou 12 anos, ganhou 12 mil. E era a lógica, né, gente? A gente queria, como são diretamente proporcionais, ó, 120 mil foi mal, 120 mil. Como é diretamente proporcional, a gente gostaria que o maior, que ficasse mais tempo, ganhasse mais. E foi o que aconteceu. O que ficou 7 anos só, 7 meses só, ganhou 70 mil do lucro. O que ficou 10 meses, ganhou 100 mil. O que ficou 12 meses, ganhou 120 mil. Bacana, queridos? Professor, pode aparecer grandezas inversamente proporcionais também nos probleminhas? Pode sim. Olha esse aqui, queridos. 3 funcionários, A, B e C, decidem dividir entre si a tarefa de conferir 420 formulários. A divisão deverá ser feita na razão inversa de seus respectivos tempos de serviço no tribunal. Se A, B e C, então olha só, tem que ser feita na razão inversa dos tempos de tribunal. Então, razão inversa. Quando eu falo razão inversa, gente, olha que justo. O cara que está começando, ele vai ter que ter mais trabalho. O cara que está mais tempo vai ter menos trabalho. Então, olha a ideia deles. Quem tem mais tempo de casa vai arquivar menos. E quem tem mais tempo de casa vai arquivar menos. E quem tem menos tempo vai arquivar mais. Então, é uma grandeza inversa. Quem tem mais, arquiva menos. Quem tem menos, arquiva mais. É inverso, concordam? Então, o que eu faço aqui? Eu sei que eu tenho 420 formulários a serem preenchidos. Cada um vai ser preenchido por um cara, pelo A, B e C. Então, olha só. A quantidade que o A recebe, vou chamar de Azinho. O B vai receber uma quantidade B de formulários e o C vai dar 420 formulários. Agora pensa, gente. O A tem que ser inversamente proporcional ao tempo dele. O B é inversamente proporcional ao tempo que ele fica. E o C é inversamente proporcional ao tempo de trabalho deles. Então, senhores, quando é inversamente proporcional, a razão é constante. Então, desculpa, quando é inversamente, o produto é constante. Então, eu falo que 3 vezes A, o produto desses dois aqui tem que ser igual a 5 vezes B e tem que ser igual a 6 vezes C. E tudo isso tem que ser igual a uma o quê? Igual a uma constante. Então, quando é inversamente, ao invés de eu fazer a divisão, eu faço o produto. Aí, vai dar uma fraçãozinha aqui, ó. 3A é igual a constante. A é a constante sobre 3. 5B é igual a uma constante. B é igual a K sobre 5. Por fim, 6C é uma constante. O C é igual a K sobre 6. Amores da minha vida, viaja com o prof na ideia. Pensa o seguinte comigo, queridos. Se eu sei que A mais B mais C é 420, no lugar deles eu posso colocar o quê? 4 sobre 3 mais 4 sobre 5 mais K sobre 6 igual a 420. NMC de 5, 6 e 3 é 30. Então, aqui vai dar 30. 30 por 3 é 10, 10K. Mais 30 por 5 é 6, vai dar igual a 6K. 30 por 6 é 5, vai dar igual a 5K. Aqui, eu vou deixar 420 vezes 30. Eu não vou multiplicar agora, não, porque esse número aqui vai simplificar. Ó. Aí vai ficar o seguinte. Aqui vai dar 21K é igual a 420 vezes 30. Vou passar o 21 dividindo, 420 vezes 30 sobre 21. Meus amores, quando eu dividir 21 por 420, aqui vai dar 20. 20 vezes 30, dá 0, 2 vezes 3, 600. É igual a 600. Então, o produto, o K é 600. Então, o A
o que tinha 3 anos de caso, eu vou ter que pegar 600 e dividir por 3. Vai dar 200 processos. O que tinha 5 anos, era um pouco mais velho aí, vou pegar 600 por 5. Vai dar 120 processos. E o cara folgadão, né, que já tem 6 anos de casa, tá mais relax, deixa aí para os estagiários, o C aqui, eu vou pegar 600 por 100, vai dar igual a 100. Então, amores da minha vida, quando eu penso em grandezas inversamente proporcionais, o cara que tem mais tempo aí ficou com menos processo. É o inverso, né? Quem tem mais ganha menos. Então, qual que é a pergunta dele aqui? O número de formulários que B deve conferir. O B vai conferir 120 formulários. Concordam comigo? Então, o B aqui, ó, o B é a letra B, né? Coincidentemente, o B é 120 formulários. Então, meus amados, eu espero que vocês tenham entendido bem essa aula de hoje. A gente quis falar um pouquinho na aula de hoje de razão e proporção. A gente falou, né? Quis não, né? Falamos, né, professor? Nós falamos aí um pouquinho de razão e proporção. Falamos aí um pouquinho de razão inicialmente, né? Falamos de razão, de escala, escala muito importante. Fizemos problemas legais de razão. Depois falamos de proporção. Entendemos como é que a gente faz uma fórmula, como é que a gente usa uma fórmula aí para montar uma fórmula, que o Enem adora pedir fórmula. E depois fizemos probleminhas, beleza? A gente continua depois conversando disso, né? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho de regra de 3, simples e composta, que usa muito essa ideia de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Bacaninha, meus amados? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam sempre de curtir o canal, de trocar, trocar ideia com os amigos de vocês, indicarem aí o canal para outras pessoas poderem aprender. Esse canal é gratuito e sempre será, tá? Sempre será gratuito para que vocês possam tirar a dúvida de vocês para o Enem. Belezinha? Um abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.